Salve, galera. Galera, bora trabalhar um pouquinho aqui aquela parte de dielétrico, né? Bom, basicamente o dielétrico ele vai ser o quê? O dielétrico ele é um material que ele é isolante, tá? Então materiais isolantes, eles também podem ser chamados de dielétrico, ok? E o que que ele vai servir, né? Para que que esse material dielétrico vai servir? Quando a gente tem um capacitor, inicialmente a gente pode verificar a capacitância desse capacitor fazendo qual cálculo? Capacitância vai ser igual à carga que ele consegue armazenar, dado uma diferença de potencial, correto? Ok, Hugo. Porém, eu posso, nessa situação que eu estou botando aqui, eu estou considerando que esse capacitor ele está imerso no ar. Não há nada ali entre essas placas, ok? Entre essas armaduras. Então, se ele estiver imerso no ar, ele vai ter essa capacitância aí, que eu vou chamar aqui ó, de C0. C0, carga zero, potencial zero, perfeito? A questão é, se eu colocar esse mesmo capacitor, agora sujeito a uma mesma tensão, na mesma bateria, porém agora eu preencher esse capacitor com um dielétrico ali. O que vai acontecer, Hugo? Quando eu preencho com um material dielétrico, esse material ele é isolante. Porém, eu devo verificar que nas extremidades dessa placa vai começar a ter o acúmulo de carga. Então vai acumular carga aqui, por exemplo, positivo de um lado. Se aqui é positivo, do outro lado, obrigatoriamente vai ser negativo. Então aqui a gente tem os negativos. Ok, Hugo? Quando a gente tem um material que ele está positivo de um lado ali, e aí a gente tem aqui, nesse dielétrico, um material que ele é isolante, o que esse material vai sofrer? Ele vai sofrer indução. Então, se aqui a gente tinha partículas positivas, lá naquele material dielétrico, ele vai induzir partículas negativas, ok? E o que acontece é, quando ele induziu essas partículas negativas e do outro lado positivas, né? Por consequência também, essas cargas aqui elas vão se anular. Se eu for verificar, a carga elétrica líquida aí, ela vai se anular. Por consequência, minha bateria, né, ela vai começar a fornecer mais carga elétrica para esse capacitor, para ele criar, né, aquela diferença de potencial. Então, nessa situação que a gente está vendo aqui, é a situação onde esse capacitor ele ainda não está completamente carregado. Então, essas cargas aqui, eu posso até interpretar como se elas estivessem sendo neutralizadas. Porém, para corrigir isso daí, né, para criar aquela DDP que é necessário quando você tem uma bateria ligada, você vai então, a bateria, né, vai fornecer para esse capacitor mais carga elétrica. Então vai fornecer aqui, ó, mais cargas positivas desse lado, mais cargas negativas. Cadê aqui? Deixa eu cortar assim, né? Mais cargas negativas desse lado aqui, ó. Então aqui vai ficar agora negativo, 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 negativo. Ok, então ficou tudo negativo aí. Ok, Hugo, por que isso é importante? Porque antes eu tinha essa capacitância aqui. Após eu colocar esse material dielétrico e preencher completamente o espaço ali, a minha nova capacitância vai ser o quê? Minha nova capacitância, representada por esse Czinho, vai ser a nova carga dividido pela diferença de potencial que estava ali fornecido por uma bateria, por exemplo, ok? E o que acontece? A gente sabe que essa carga ela aumentou. Se a carga aumentou, por consequência, a capacitância ela também vai aumentar, ok? Ela vai aumentar, perfeito? Então agora a gente sabe que essa capacitância com o dielétrico ela é maior do que se eu tivesse sem o dielétrico. Então quando você coloca um dielétrico no capacitor, você aumenta a capacitância dele, perfeito? Hugo, ok, mas ele aumenta quanto? Para isso, a gente vai precisar de uma constante. Essa constante vai ser utilizada para determinar, né, o quão grande, o quão influente esse dielétrico vai ser. Então a gente pode escrever agora a nossa capacitância, a nova, ok? A nova, representada pelo C, vai ser igual a uma constante vezes a capacitância original, ok? Então ele vai aumentar
É uma grandeza física que vai relacionar em quantas vezes essa minha nova capacitância é em relação à capacitância sem esse material dielétrico. Perfeito? Ok, Hugo, tô entendendo. A questão é, se a gente for lembrar ali de capacitores de placas paralelas, a gente vai ter que a equação para a capacitância original, o C0, vai ser igual a ε0 vezes a área dividido pela distância entre essas placas, perfeito? Se a gente for lembrar dessa equação e agora substituir na equação com o dielétrico, a gente vai ter uma equação do tipo capacitância é igual a K vezes ε0 A dividido por D. Ok, Hugo, por que isso é importante? Porque agora a gente pode chamar esse K vezes ε0 aqui de um ε0'. O que significa isso, Hugo? Que agora você tem uma nova constante de permissividade elétrica para essa região. Não é mais do vácuo. Agora é específico para aquele material. É específico para o dielétrico. Então aqui a gente pode escrever da forma C, que é a capacitância, sendo igual a ε0' vezes a área dividido por D. Onde esse ε0' é a constante de permissividade elétrica para aquele determinado meio, não mais o vácuo. Perfeito? Ok, Hugo. Essa situação aqui é para quando a gente está verificando quando ele tem todo esse espaço preenchido por um material dielétrico. O cálculo ele se torna um pouco mais simples. A questão é, e se eu tivesse um capacitor onde não vai mais ser totalmente preenchido, mas somente uma parte dele vai estar preenchida? Então aqui eu tenho ele parcialmente preenchido com material dielétrico, ok? E o que eu vou ter agora, Hugo? Vou chamar essa distância aqui de x, que é a nova espessura de material dielétrico que eu vou colocar ali. Então, eu vou colocar uma certa camada de material dielétrico entre as placas desse capacitor. Chamando essa distância aqui de D, a distância original entre as placas do capacitor, a gente pode fazer o cálculo para determinar a nova capacitância desse capacitor. E como é que vai ficar esse cálculo? A gente pode substituir esse capacitor aqui por um conjunto de capacitores. Hugo, como assim? Eu vou substituir esse capacitor por um capacitor que vai estar em série com outro capacitor. Então agora eu vou falar que tem dois capacitores, onde um aqui ele está completamente preenchido por esse material dielétrico e o outro está vazio, imerso no ar, ok? Imerso no vácuo, perdão. Então agora a gente tem aqui uma distância x, uma distância x. Aqui a gente vai ter uma distância que vai ser qual? A gente vai pegar somente essa superfície aqui, ok? Essa área ali, essa distância, perfeito? E que distância é essa? A gente pode chamar essa distância de d menos x, perfeito? Devemos lembrar agora de associação de capacitores. A gente sabe que quando ele está em série, a gente vai ter que capacitância equivalente será igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais o C2. Hugo, quem é C1 e quem é C2? A gente pode chamar de qualquer um aqui, C1 ou o outro de C2, ou vice-versa, porque ambos estão em série. O cálculo vai permanecer o mesmo, ok? Ok, Hugo, tô entendendo. E agora? Se a gente for verificar, esse C1 a gente consegue calcular. E como é que a gente calcula esse C1? C1 será igual ao K vezes ε0 A dividido por X. Ok? O C2. O C2 será igual a ε0 A dividido por D menos X. Hugo, por que você colocou o K no C1 e não colocou K no C2? No C1, a gente tem um material dielétrico ali no meio do capacitor.
no material C2, no capacitor C2, a gente tem um vácuo entre os capacitores. Então, no capacitor 2, a gente não vai ter um dielétrico. Logo, a constante será simplesmente o ε0. Enquanto no capacitor 1, a gente tem um material dielétrico. Logo, a gente vai ter uma constante elétrica diferente, uma constante de permissividade. Então, vai ser K vezes ε0. Perfeito? Ok, Hugo, e agora? Agora você pode pegar essas duas equações aqui e substituir cada uma delas para essa outra equação aqui. E aí a gente chega numa equação geral. Para a gente não vai ser relevante agora fazer esse cálculo. A gente vai experimentar esse cálculo já direto em um exercício. Bora lá. Questão ITA 2008, ok? Vou deixar aqui um pouquinho para baixo. A figura 1 mostra um capacitor de placas paralelas com vácuo entre as placas, cuja capacitância é C0. Num determinado instante, uma placa dielétrica de espessura D/4 e constante dielétrica K é colocada entre as placas do capacitor, conforme a figura 2. Tal modificação altera a capacitância do capacitor para o valor C1. Determine a razão C0 sobre C1, ou seja, a capacitância antiga dividido pela capacitância nova. Como é que a gente pode resolver isso daí? Eu coloquei aqui já um esqueminha informando que esse circuito aqui, esse novo capacitor, esse daqui, ele pode ser reescrito dessa forma, como uma associação de capacitores. Depois que eu escrevi isso, eu posso calcular a capacitância equivalente. Como? Capacitância equivalente é igual a C1 vezes C2, dividido por C1 mais C2. Quem é o C1, Hugo? C1 pode ser esse daqui, e o C2 esse daqui. Calculando C1, como é que eu vou fazer? Vai ser K vezes ε0 vezes a área, dividido por D/4. A gente vai ter como resultado para o C1, então, C1 é igual a 4 vezes K ε0 A dividido por D. Ok, Hugo, cheguei no C1. E agora? Calculo o C2. C2 vai ser o quê? ε0 A dividido por D menos D/4. D menos D/4 vai resultar em 3D/4. Como está sendo uma divisão, vou colocar aqui. C2 vai ser igual a... Cadê? 3/4. Então vai ficar 4 vezes ε0 A dividido por 3D. Perfeito? Ok, Hugo. E agora, o que eu faço? Agora que você tem as capacitâncias, você pode simplesmente substituir na equação da capacitância equivalente. Então, vai ficar a capacitância equivalente sendo igual C1, 4K ε0 A dividido por D. Eu vou multiplicar esse valor pelo C2. Então, vai ficar 4K ε0 A dividido por 3D. E agora eu vou multiplicar pelo inverso da soma deles. Então, aqui vai ficar a soma. Vai ficar o C1 mais o C2. Então, vai ficar 4K ε0 A dividido por D mais 4ε0 A dividido por 3D. Pronto. Tá esse resultado aí. Repara só que eu tenho aqui embaixo ε0A, ε0A com esse ε0A aqui. Eu tenho, cometi um erro aqui, esse K não deveria estar aqui, já que aqui a gente não tem o K, então vou apagar ele daqui. Corrigido, pronto, aí, corrigido. A gente tem que 4 aqui, e aqui a gente tem um 4. Na verdade tem 2, né? Porém a gente só vai cancelar um. Cancelei aqui, ó. Cancelei. Beleza, Hugo, e agora? A gente tem D aqui e 2D aqui, ó.
Vou cancelar um. D, D e D. Ok? Agora a gente vai escrever isso daí. Capacitância equivalente vai ser igual a 4K ε0A dividido por 3D, que vai multiplicar. Cadê? 1 dividido por K mais 1 sobre 3. Temos esse resultado aí por enquanto. Isso daqui. Mas o que acontece é, se a gente fosse pensar na situação inicial, que situação inicial, Hugo? Na capacitância original, essa daqui, ó. Quando a gente tem essa situação, a gente sabe que a capacitância original será igual a ε0A dividido por D, ok? Se a gente for verificar aquela equação lá de baixo, a gente tem aqui ε0A dividido por D. Então, a gente pode reescrever a capacitância equivalente como sendo 4K dividido por 3 vezes a capacitância original, que vai multiplicar 1 dividido por K mais 1 sobre 3. Perfeito? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse 3 aqui, com K, e o 3 com 1 sobre 3. Como é que vai ficar? A capacitância equivalente é igual a 4K sobre 3. 4K vezes C0 dividido por 3K mais 1. Como a questão pede a capacitância original dividido pela capacitância nova, eu vou simplesmente passar esse C aqui para o outro lado dividindo. E tudo que está acompanhando aqui o C0, eu vou passar para o outro lado. Então, vou ficar como resultado final C0 sobre C equivalente, sendo igual a 3K mais 1 dividido por 4K. E aqui eu chego na minha resposta final. A razão entre as capacitâncias está sendo igual a 3K mais 1 dividido por 4K. Marca a alternativa correta nessa questão aí. Perfeito? Vou sair da frente aqui rapidinho. Tira um print dessa parte aí, ó. Tira um print. Tira o print. Subir aqui. Tira print da parte de cima. Fechamos aqui o nosso tópico de dielétricos. Perfeito? Espero vocês na próxima.